Salve, salve galera do quarto ano, tudo bem com vocês? Mais ou menos. Vamos lá então para o capítulo 8 da aula de hoje, que tem como título Cultura Oral, Imprensa e Rádio. Então esse é o nosso tema de hoje e os objetivos dessa aula são compreender o conceito de cultura oral, caracterizar o surgimento da escrita, observar o impacto da invenção da imprensa e analisar a importância da invenção do rádio. Isso mesmo, esses são os tópicos de hoje. Tudo bem. O objetivo, atente sempre para os verbos, compreender, caracterizar, observar e analisar. E os tópicos dessa aula são cultura oral, invenção da escrita, invenção da imprensa e era do rádio. Esses são os 4 tópicos que nós vamos abordar nessa aula. Então, vamos lá então? Tá. Primeiro tópico então fala sobre cultura oral. Cultura, uma palavra que vem do latim cultivar. Oral vem de oralidade, de falar, da fala então. É mesmo? Certo? O ser humano, ele é diferente dos animais. Por quê? Porque desenvolveu a linguagem. Então, o fato de nós desenvolvermos a linguagem fez com que nós se tornássemos diferente dos animais. Não me diga! Mas professor, mas o papagaio também fala. Não, o papagaio não fala, ele repete, é diferente, tá? O conhecimento é compartilhado pela fala. Então, cultura oral, o conhecimento é compartilhado pela fala. As mensagens são passadas de geração para geração. A gente já falou isso em sala de aula. Quando um pai passa uma história, uma informação para um filho, ele passa adiante. Um vô passa para o neto, para outra geração. Como é que são passados, Quais são as mensagens? Não sei. São passados através de quê? Provérbios, canções, anedotas, lendas, fábulas, poemas, entre outros. Então existem várias formas de a linguagem ser transmitida oralmente, vários métodos, vários modos. Tá bom. O que há em comum nesse meio? O que há em comum entre provérbios, canções, anedotas, lendas, fábulas, poemas, entre outros, mensagens passadas de geração para geração? O que há em comum é que não precisa da escrita. Não precisa da escrita. Mas o que isso tem a ver com a história? Não. Ele tem toda a razão. Na África tem um povo chamado os griots, que vive no Mali, e eles são um povo que não são alfabetizados, mas eles passam de geração para geração através da língua falada, através da cultura oral, ok? Sim. Invenção da escrita. Há cerca de 6.000 anos atrás, algumas aldeias cresciam e se transformavam em cidades e com governos. Então, as cidades cresceram, a gente já viu isso no início do ano. Ixi. As cidades, o homem no início, a gente viu, ele era o quê? Ele era nômade e passou a ser sedentário. Aí nós tivemos as aldeias, as casas, as cidades e se transformou numa sociedade hierarquizada. Então tinha um líder, tinha um rei, um governante. A gente viu também que esse governante geralmente ele era eleito porque ele tinha sido um guerreiro, tinha conquistado outras cidades. É mesmo, é? E aí o que aconteceu? Então tornou-se difícil controlar as vendas e a produção. Lembra que a gente estudou sobre a Revolução Agrícola, sobre o comércio, sobre vários tipos de pessoas que moravam na sociedade. Eles precisavam registrar essas coisas. Então registrar as vendas e a produção se fazia necessário. Como é que eu vou anotar quanto é que eu ganhei hoje, quanto eu vendi, se eu não conseguir se anotar? Não sei. Com o tempo, as sociedades precisavam do sistema de escrita para a cobrança de impostos. Até para cobrar impostos precisava anotar. Realmente. Você vai ver isso, o exemplo do Zaqueu, lá da Bíblia. Ele era um cobrador de impostos, certo?
eles precisavam registrar leis e histórias e mitos daquele povo. Então, como é que iria fazer para registrar, né? E aí nós vamos ter alguns povos, né? O caso dos sumérios, que inventou a escrita. Então, o primeiro povo a inventar a escrita vai ser o sumério. Porque é mesmo. O Egito inventou os hieróglifos, o papiro depois, né? Os chineses foi o criador, né? O papel, como conhecemos hoje, a partir do ano 100 da nossa era cristã. Então, há praticamente 1900 anos, o papel foi criado na China. Ah, não, sério? Os fenícios, né? Eles inventaram uma escrita fonética baseada nos sons da fala humana, com apenas 22 sinais. Eu tô passada, chocada. Então, os fenícios, que é onde é aquela região do Iraque, do Líbano, lá, né, no Oriente Médio, eles foram responsáveis por inventar um sistema de escrita com 22 letras do alfabeto, tá? A nossa hoje é 26, né, 26 letras, tá? E o português derivou do latim, tá? E o latim deriva do alfabeto chinês, ok? É o quê? Invenção da imprensa. Gente, se tem um marco na literatura foi a invenção da imprensa, tá? Quando a escrita foi inventada, alguns povos usavam tábuas de argila para fazer seu registro, que era o caso dos sumérios, tá? Que vai aparecer aqui daqui a pouco, né? O editor vai colocar aqui em cima aqui uma tabinha de argila, tá? Para fazer seus registros. Depois, pele de animais e folhas de plantas aquáticas eram usadas como papel, porque não tinha esse sistema de papel. Então se usava o quê? Couro de animais ou plantas aquáticas, que acabou derivando o papiro. No ano 100, os chineses inventaram papel, como eu falei anteriormente no tópico anterior. E por volta de 1430, cerca de 600 anos atrás, um alemão chamado Johannes Gutenberg, que viveu entre 1398 a 1468, ele inventou uma máquina que fazia cópias. Então, antes as cópias eram manuscritas, eram manuais, certo? Você tinha que escrever várias vezes um livro, tinha os escribas que escreviam, que faziam esse papel, a gente já viu também nos capítulos anteriores, que faziam esse trabalho. E aí depois, então, com essa invenção do Gutenberg, né, a imprensa de Gutenberg, em 1430, facilitou a distribuição dos livros, com muitas cópias. A gente pode ver isso também num livro, num filme chamado do Martinho Lutero, né, que mostra bem eles fazendo cópias naquela época, né, que o filme é bem desse período aqui, dessa década, tá? E para encerrar, então, depois da invenção de Gutenberg, da imprensa, nós vamos ter uma invenção muito interessante, que é a era do rádio. Em 1898, um italiano chamado Guglielmo Marconi, acho que é assim que fala o nome dele, ele criou o rádio, né? Então, por volta de 1896, é criado o rádio, né? Ah, professor, mas rádio, né? Meu negócio é celular, não ligo. Pasmem vocês que 92% da população no Brasil ouve rádio ainda hoje, né? Até inclusive eu ouço rádio, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Os primeiros rádios surgiram nos Estados Unidos em 1920. Então tocava música, né? Algo desse gênero. O Alzheimer instala, em geral, em pessoas mais velhas. E no Brasil, 2 anos depois, em 1922, vai surgir o rádio, então, o primeiro pronunciamento do presidente, né, Epitácio, ele, na comemoração dos 100 anos da independência, né, falar nisso, se comemora agora na semana que vem, dia 7 de setembro, né, o dia da independência. Então, o presidente Epitácio, ele vai então fazer um pronunciamento de rádio, e a primeira música vai ser o Guarani, né? A música que vai ser cantada na rádio. Ah, tá.
E a era do rádio vai ser entre 1940 e 1950. O rádio se popularizou muito nessa época, tinha até novelas, né? Imagina, novelas na rádio, né? Hoje nós temos a Rádio Jovem Pan, né? É a rádio que se transformou TV, que você pode acompanhar ela no YouTube, né? E depois, em 1960, né? O rádio ganha um concorrente, que é a TV. Então, a partir de 1960, o rádio ele vai ser deixado um pouquinho de lado. Né? Mas existe até hoje, inclusive, ainda para concluir sobre a invenção do rádio, né, sobre os programas, nós temos um programa hoje ainda, né, que é a Voz do Brasil, todo dia às 7 horas da noite, agora está meio flexível horário, às vezes é às 8, né, que foi um programa criado pelo Getúlio Vargas na década de 40, para divulgar. O presidente Getúlio Vargas divulgava muito, né, os seus feitos, fazia muito propaganda do seu governo na época. E até hoje existe a Voz do Brasil. Vocês já devem ter visto, né? Daqui a pouco o meu editor também vai colocar a vinheta aqui da Voz do Brasil para vocês lembrarem, né? Em Brasília, 19 horas. Então a TV a partir de 1960 vai ser um concorrente do rádio. Embora que eu acho que a TV já está ficando meio de lado, né? Tem ninguém mais... essa geração nova aí não assiste mais TV aberta, né? Realmente. O pessoal hoje é mais youtuber, né? Tanto que, nem eu falei anteriormente, a Jovem Pan, né, deixou de ser rádio para ser TV e você consegue acompanhar ela em tempo real, ao vivo, no YouTube. Beleza, pessoal? Então, um abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo capítulo, capítulo 9. Até mais, quarto ano!